começo, então. Doenças das brasicáceas. Bom, então nosso grupo ficou responsável por falar sobre as brasicáceas, né? Então o grupo sou eu, Ayrton, o Diego, o Jefferson, o Eloy e o Gustavo. Vamos ser orientados então pela professora Dani Maísa da Silva. Bom, então os vegetais da família Brassicácea formam uma das maiores famílias, né, e mais importantes para a alimentação humana, pois são as principais espécies vegetais consumidas pelo ser humano. Os elementos dessa família possuem, então, maioritariamente um porte herbáceo, podendo existir alguns arbustos e trepadeiras. Essas plantas podem ser anuais ou perenes. Essa família é cultivada por todo o mundo, particularmente no hemisfério norte. Surgiram, então, basicamente na costa norte do Mediterrâneo e na Ásia, tendo expandido, então, posteriormente por toda a Europa, assim como para os outros continentes. Bom, então, as brasicáceas mais conhecidas em nosso dia a dia, né? Temos, então, o couve-flor, repolho, o agrião. O agrião até não é muito consumido, né? Até por ser um pouco mais forte, assim, muito parecido com a rúcula, né? Tem o brócolis, o couve-folha. Esses outros que não são muito conhecidos, né, mas fazem parte, claro. Por exemplo, aí a couza, a própria canola, que é conhecida, é produzido mais de forma comercial, em larga escala. Couve de Bruxelas, mostarda, couve chinesa e o rabanete. Bom, então as principais doenças, bactérias, então tem duas doenças aí, que é uma é a podridão negra e outra a podridão mole. Através de fungos existe mancha de alternaria, podridão de esclerotinia e a hérnia. E cromistas tem a ferrugem branca e míldio. Outras doenças dos fungos: mancha com pontos, podridão do colo, tombamento ou dumping off, canela preta ou pé preto, bolor, que é o mofo cinzento, cercosporioses, oídio, raiz negra, murcha de fusarium e murcha de esclerócio. Então, além das principais doenças, né, algumas outras ocorridas por bactérias são a mancha foliar translúcida, a sarna, a mancha bacteriana e manchas foliares. Também doenças causadas por vírus, a gente tem o mosaico do nabo, o mosaico da couve-flor, o mosaico latente da couve e também doenças causadas por nematóides, né, que seria a galha nessa família. Bom, então, dentro das bactérias, a podridão negra, né? Então, os sintomas mais comuns, infecção localizada, são então aquelas lesões amarelas, geralmente em forma de V, então, o vértice voltado para o centro da folha. E a infecção sistêmica também, que ocorre nos vasos, então, do caules e folhas, né, com as manchas mais negras. Na folha, então, ocorre o amarelecimento, na planta em si, enfesamento e apodrecimento. Aqui, então, algumas imagens para ilustrar, né, que eu citei anteriormente.
Então, as condições favoráveis do caiu aqui, voltou agora. Voltou. Opa, tá. Tinha parado aonde? Condições favoráveis. Tá, vou começar a falar de novo aí. Então, as condições favoráveis, então, né, para essa doença são altas temperaturas e temperaturas acima de 28 graus e umidade. A sobrevivência dessa doença é através de sementes, restos de cultura e hospedeiros alternativos, cultivados ou invasores. A disseminação também é através de sementes, a água de irrigação também, e tratos culturais, o homem, até o próprio trabalho das pessoas, né, podem trazer a doença até as plantas. A podridão negra no manejo são sementes sadias ou tratadas, térmico ou antibióticas, com antibióticos, eliminar os restos de culturas, plantas voluntárias e daninhas, rotação de cultura e híbridos mais resistentes. Então, outra doença das famílias que é ocorrida por bactéria é a podridão mole, e ela tem alguns sintomas como o amolecimento dos tecidos, a exudação do odor fétido, murcha e apodrecimento, e as plantas afetadas por essa bactéria também elas podem ficar ligeiramente descoloridas, né? E fica uma coloração mais castanha clara, assim amolecendo, né? E, e deixando a planta defeituosa. Aqui algumas imagens dessa doença, que vocês podem ver na primeira imagem ali, que a coloração já fica mais castanha clara, né? E os tecidos amolecidos, como nas outras duas imagens. Então, a podridão mole, né? Então, as condições favoráveis. Então, a umidade e temperaturas altas, presença de ferimentos, adubação excessiva de nitrogênio e deficiência de cálcio e cloro. A sobrevivência, então, vai ocorrer saprofiticamente em restos de cultura. A disseminação, mudas contaminadas, respingos de água, chuva ou irrigação, né, utilizado, tratos culturais, insetos e outros. O manejo, então, da podridão mole. Evitar ferimentos durante os tratos culturais, ou seja, cuidar com os danos mecânicos, né, durante o manejo dessas plantas, equilibrar a adubação nitrogenada e a adubação com boro, que isso pode facilitar o acesso às bactérias ocorrendo essa doença, fazer a rotação de culturas com gramíneas nas áreas afetadas, controlando os insetos, assim vai ser tratado tanto o controle de insetos quanto os restos culturais, e também implantar, de preferência, cultivares híbridos resistentes, como foi falado anteriormente. Antes eu até comecei a falar com o microfone desligado, agora me lembrei, então. Então, fungos, a mancha de alternaria. Sintomas são lesões circulares, concêntricas, o halo
clorótico, em sementeira a necrose de cotiledone e hipocótilo e o damping off. As imagens aí representam os esporos. Mais algumas imagens aí dos sintomas da doença. A mancha de alternaria. As condições favoráveis: umidade alta, 9 horas de água livre, temperaturas entre 23 e 25 graus. A sobrevivência desse fungo fica nas sementes e restos de cultura em plantas voluntárias de crucíferas. A disseminação, mudas contaminadas e a falta de higienização em utensílios e equipamentos utilizados para fazer o manejo das culturas. Então, o manejo da mancha de alternaria. Através de sementes sadias ou tratadas, né? Com rotação de culturas, assim, evitando os tratos como foi falado anteriormente. Assim também vai ser a eliminação dos restos culturais. E o controle químico também é utilizado para o manejo dessa cultura. E a resistência, né? Como, por exemplo, com a couve chinesa. Bom, então agora os fungos, né? A podridão de esclerotínia. Os sintomas principais, então, é o apodrecimento de tecidos infectados, crescimento micelial branco, cotonoso, e escleródios grandes e negros, internos e externos. Algumas imagens para ilustrar. Podridão de esclerotínia. As condições favoráveis: alta umidade relativa, temperatura amena de 15 a 20 graus, resíduos orgânicos, a sobrevivência de escleródios até 10 anos e plantas hospedeiras, mais ou menos 400 espécies diferentes podem continuar a disseminação da podridão de esclerotínia. E a penetração: ascóporos, parte aérea e micélios, colo, folhas e folhas baixeiras. Então, a disseminação por sementes, escleródios, infecção do micélio, por implementos agrícolas também. Então, o manejo seria uma rotação de espécies não suscetíveis, eliminação de restos culturais, utilizar fungicida no sulco, então, e fungos antagonistas, para evitar irrigação de aspersão. Outra doença causada por fungo é a hérnia. É um fungo presente no solo. E alguns sintomas ele aparecem em reboleiras, formação de galhas nas raízes, geralmente são maior que os nematóides, né? Subdesenvolvimento e murcha das plantas, principalmente nas horas mais quentes do dia. E na parte aérea, o enfesamento, deficiências nutricionais, amarelecimento, e isso também ocorrendo pode causar a morte da planta. Aqui a doença dessas hérnias, na imagem inferior da esquerda, aqui a planta murcha já.
Bom, então, as condições favoráveis para o desenvolvimento da hérnia, né? Então, é o frio, entre 18 e 20 graus Celsius, e úmido, né? Ambiente úmido. Solos, então, muito úmidos e ácidos. Os esporos, então, com resistência, podem alcançar aí até 7 anos de sobrevivência, então, são altamente resistentes, né? 7 anos no solo. São 7 raças fisiológicas existentes. Então, hospedeiros podem ser em torno de 300 espécies brássicas e outros. Então, além de sobreviverem um longo período no solo, ainda podem se hospedar em 300 espécies diferentes, né? E não hospedeiro, então, é a cenoura e beterraba. Então, o ciclo da doença da hérnia, então alta umidade relativa, temperaturas amenas, entre 20 e 25 graus Celsius, e aí preferência por solos ácidos, até comentado já pelo Ayrton. O manejo seria a rotação de culturas, a eliminação de plantas daninhas e voluntárias, ter mudas sadias, utilizar variedades com resistências e bom preparo do solo e adubação. Seriam os manejos para evitar a disseminação e o contágio de plantas pela hérnia. Então, outra doença é a ferrugem branca. Elas são causadas por cromistas, que são frequentemente reconhecidos nas algas, né? Mas nessa família também a gente vê a ferrugem branca com uns sintomas. Infecta a mostarda, nabo, rabanete e rúcula. Em algumas outras culturas, elas não foram reconhecidas, né? Como, por exemplo, na couve-flor. Né, os sintomas também têm as distorções e o amarelecimento, manchas amareladas nas folhas, correspondendo na face inferior à pústula, meio esbranquiçada, né, dando o nome da doença, e em simetria, necrose do cotilédone e do hipocótilo. E também ocorre o dampinhófilo. E algumas imagens, né, principalmente do lado inferior da folha, que tem essas manchas brancas. As condições favoráveis para a ferrugem branca são temperaturas de 10 a 20 graus Celsius, alta umidade e água livre, né, molhamento foliar. Então, geralmente, onde se tem ferrugem branca, não se molha as folhas, não se faz irrigação, por exemplo, por aspersão, ou assim, irrigação por gotejo, né. A sobrevivência, então, ocorre em vários tipos de hospedeiros, culturas e invasoras, então, plantas daninhas ou na própria cultura, e em restos culturais, né. O bom seria tirar as crucíferas, né, e para você poder fazer esse controle mais adequado. Então, manejo, eliminar hospedeiros alternativos, realizar a destruição de restos culturais, ou retirada, né, local, época de cultivo, e fungicidas protetores e imunizantes, até curativos também. Outra doença cromista seria o míldio. Os sintomas aparecem nas sementeiras, viveiros e nas mudas, nos cotilédones superior, pontos necróticos, e no inferior, lesões cotonosas, e nas folhas, na face adaxial, lesões amarelas, cloróticas e necróticas, e na fase abaxial, lesões cotonosas ou brancas. Aqui temos alguns exemplos do míldio nas folhas. Então, algumas condições favoráveis para o míldio. Né? Baixas temperaturas, aproximadamente entre 10 e 15 graus,
como já foi falado antes, que, né, para essas doenças a irrigação não é muito recomendada, então umidade alta é uma condição favorável para a disseminação do míldio e a sobrevivência dessa doença em oosporos, né, a resistência dela, plantas hospedeiras, tanto as cultivadas quanto as invasoras, e também através de sementes contaminadas, né, que O míldio, a penetração ocorre pelos pelos estômatos e a disseminação pela água, tanto da chuva como pela irrigação, pelo vento e por sementes e mudas infectadas. Bom, o manejo, então, adequado para isso. Utilizar sementes e mudas tratadas, né? Rotação de cultura e espécies, então, não suscetíveis ao míldio. Eliminação dos restos da cultura infectada. Usar mudas sadias de confiança, então, de viveiros e de produtores, onde tem esse cuidado para não oferecer mudas já contaminadas. E utilização de fungicidas, aí, né, no que façam um controle e não os tornem resistentes. Aqui nessa tabela, então, das brássicas, ocorrência da doença em espécies e variedades. Então, são as que mais são suscetíveis, né, às doenças citadas. E tem ali, por exemplo, um exemplo, a podridão negra. Né? Ela tem, então, a maior ocorrência no couve-flor, né? E a menor ocorrência ocorre no couve de folha. Assim, tem vários os outros exemplos, como, por exemplo, a mancha alternária, a terceira ali. Ela ocorre em quase todas, mas não ocorre, por exemplo, em rúcula e agrião. Né? Então, essa tabela e a seguinte, ela vai estar exemplificando então, quais são as culturas mais suscetíveis e as menos suscetíveis para as doenças. A gente colocou com o intuito de deixar para vocês analisarem melhor, assim, e ter como comparação quais são mais suscetíveis e menos. Essa aqui, por exemplo, essa aqui, como tem umas que não ocorre, por exemplo, né? O Eloy pode explicar melhor, até porque ele conhece melhor essa parte. Como eu estava dizendo, né, tem algumas culturas que ocorrem com maior frequência, mas também tem outras que já têm informações que não ocorrem nessas culturas. E só que também com a gama de informação que a gente tem algumas culturas que não se tem informação daquela doença, nem se ocorre ou com que frequência ocorre. Né, como tem nessa tabela bastante informação, que tem o SI ali, né, que é sem informação, em algumas culturas, algumas mais conhecidas, né, mais produzidas comercialmente, outras nem tanto, como, por exemplo, a mostarda é produzida em uma escala bem grande, né, mas falta muita informação sobre algumas doenças, né, o que leva a sempre deixar o produtor, às vezes, na dúvida, né, que às vezes pode ser um atrativo para posterior, né, a longo prazo, essas doenças começarem a entrar em suas lavouras. Então, nosso trabalho foi esse. Aqui nós temos algumas referências, né, como, por exemplo, da Embrapa, da Agritech, do Ministério da Agricultura de Ganaderia, né, e um outro artigo que a gente também tem ali. Nós ficamos gratos com a atenção de todos, espero que tenham entendido, e eu, assim como todo o meu grupo, a gente está à disposição para qualquer eventual dúvida, qualquer pergunta, para poderem procurar nós a partir da finalização desse trabalho e apresentado por todos. Mais uma vez, muito obrigado e tenham todos uma ótima tarde.